Boa tarde, turma, amigos, grupo do Oração Ação. Somos um grupo de estudos, somos um grupo de estímulo. Quem sabe seremos até um grupo de trabalho. Não é uma má ideia, não é? Essa união nossa pode muito bem nos estimular a fazer coisas juntos, porque temos essa certeza na prescrição do grande doutor de almas, Francisco de Assis. É dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando na transformação dos outros, a morte simbólica, que também morreremos na nossa transformação, no nosso homem velho, no sentido do nosso homem novo. O momento certamente vai chegar, certamente todos vocês já fazem coisas com outros grupos, sozinhos, mas certamente também haverá uma oportunidade para trabalharmos juntos, para atuarmos juntos, para fazermos o bem juntos, para realizarmos em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam os grandes potenciais que nós temos despertado com esses estudos. Que assim seja, que assim venha e que nós aceitemos o convite da vida. Muito bom. Hoje trabalharemos um binômio, uma moeda com duas faces, que é extremamente importante para compreendermos a lei da liberdade. Afinal, diz a filosofia, dizem os estudiosos, dizem os teólogos, que liberdade não pode ser compreendida sem a responsabilidade. Paulo de Tarso, quando disse que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, falava para todos nós de liberdade e responsabilidade. Quando Jesus propôs, ensinou que mais será cobrado daquele que mais recebeu, também falava de liberdade e responsabilidade. Sabemos, desde a família, que para termos mais liberdade, para conquistarmos mais responsabilidade, precisamos usar bem a liberdade e a responsabilidade que nos for dada agora. E assim foi na escola, e assim foi no trabalho, e assim é em todas as relações, no casamento, na família, nas amizades. Mais espaço, mais liberdade teremos com as situações, com as pessoas, quanto melhor utilizarmos a nossa responsabilidade. Que assim seja sempre, que aprendamos essas dimensões da vida casadas, dois lados da mesma moeda, porque esse binômio é realmente desafiador e fundamental para a nossa autonomização, para o nosso amadurecimento. Vamos lá? Estamos no final do capítulo 10, que fala sobre lei da liberdade, onde Kardec faz um resumo teórico da motivação das ações do homem, estudo que é feito em vários tópicos. Hoje estudaremos dois tópicos: o ensinamento mais importante dado pelos espíritos, e o segundo tópico, a imperfeição do espírito e a sua responsabilidade perante as suas faltas. Há um filósofo moderno, contemporâneo, Jean-Paul Sartre,
um dos mais importantes, francês, que ironiza uma tendência muito humana de fugir da responsabilidade, segundo a qual o inferno são os outros. No condomínio, no casamento, no trânsito, na política, nós temos esse vício, essa fuga permanente de sempre responsabilizarmos os outros por aquilo que nos acontece. É difícil imaginar uma pessoa que não caia nesse vício. Vamos estudar e nos tratar dessa doença com Kardec e com os bons espíritos. Belo convite, não é? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 10, Lei da Liberdade, resumo teórico ao final do capítulo. Primeiro item, o ensinamento mais importante dado pelos Espíritos. Vamos à nossa cura da fuga, a nossa cura da permanente desresponsabilização que a nossa condição mental sempre traz para todos os nossos atos. Assumir a nossa responsabilidade, amadurecer, é urgente para todos nós. Diz Kardec assim: de todos os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, o que mais se sobressai é o que afirma serem os nossos atos a causa determinante para as coisas que nos acontecem. Tudo parte de nós. As alegrias e as tristezas, as luzes e as sombras, as curas e as doenças. Tudo sempre começa por nós. As próprias curas de Jesus eram coroadas com essa verdade tão profunda: a tua fé te salvou. Assim como disse ele: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Toda melhoria, toda transformação, toda elevação se vai receber sempre uma ajuda dos bons espíritos, mas partirá sempre de nós. Muito bom. Esse ensinamento, além de ser sublime em moralidade, ainda leva o homem perante a si mesmo. Não somos vítimas de nada, não somos escravos de ninguém. Se um relacionamento, uma situação nos contraria, nos assombra, é porque nós não compreendemos a lição, o livramento, a cura que está embutida ali. O que Deus pretende quando nos traz essa ou aquela situação. É, portanto, somente a nossa ignorância que pode nos situar na revolta, na pena de nós mesmos, no vitimismo, que sem dúvida são gasolina nos nossos incêndios. Não diminuem em nada os nossos problemas, apenas aumentam as nossas dores. Continua Kardec nesse ensinamento mais importante dado pelos Espíritos. Esse ensinamento mostra que o homem é livre para não aceitar um domínio obsessor, assim como é livre para fechar a porta para aqueles que o incomodam. É da nossa capacidade, é da nossa sintonia que dependem todas as influências espirituais. Se nós tivermos discernimento e soubermos
redirecionar a nossa vibração, elevar a nossa vibração, estaremos protegidos. É o vigiai e orai ensinado por Jesus. Então, esse ensinamento mostra que assim como o homem é livre para não aceitar um domínio obsessor, também é livre para fechar a porta para aqueles que o incomodam. O volante das nossas vidas, a direção dos nossos carros está em nossas mãos. Desse modo, o homem não é mais uma máquina que se move por efeito de um impulso estranho à sua vontade, mas um ser dotado de razão, que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Sim, é verdade que há muitas influências da matéria, do corpo, do meio social, dos espíritos. São inúmeros os influenciadores, mas nenhum acarreta uma influência irresistível. Todas as influências, todos os conselhos recebidos do mundo espiritual e dos encarnados precisam ser ouvidos, precisam ser atraídos, precisam ser compreendidos para serem assimilados. Senão serão um desperdício, serão jogados fora. Acrescentamos ainda que, apesar disso, o homem não está privado da sua iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio, já que é apenas um espírito encarnado que conserva sob o corpo físico as qualidades e os defeitos que tinha como espírito desencarnado. Então o encarnado nada mais é que um ex-espírito desencarnado, agora sob mais influência do corpo e da matéria, assim como o espírito nada mais é que um ex-encarnado, agora mais livre das influências do corpo e da matéria. Mas essencialmente somos uma coerência. A morte e a encarnação não mudam por si só nossos temperamentos, nossas tendências, nossas vidas. O que muda é a autoconsciência, a autopercepção, o autoconhecimento e a autotransformação. Tudo sempre parte de nós. Agora, o segundo item da noite de hoje tem por título A Imperfeição do Espírito e a Sua Responsabilidade perante as Faltas. Diz Kardec: as faltas que cometemos têm sua origem primeira na imperfeição de nosso próprio espírito. Tudo que nos acontece antes de qualquer coisa parte das nossas imperfeições, das nossas desarmonias. Mesmo os influenciadores espirituais, mesmo os influenciadores encarnados, só atuam em nossas mentes, em nossos corações, se nós oferecermos sintonia, se nós não oferecermos discernimento, senso crítico. Tudo sempre parte da nossa atitude, da atitude com a qual nós enfrentamos os nossos problemas. Portanto, as faltas que cometemos têm sua origem primeira na imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que alcançará um dia, mas que nem por isso tem o seu livre-arbítrio diminuído. Temos a liberdade total sobre o nosso tempo, os nossos pensamentos, nossos sentimentos.
Portanto, tudo que nos ocorre, na matéria ou no espírito, na vigília ou no sono, será sempre consequência da sintonia que nós oferecemos para o universo, atraindo assim a luz ou a sombra para as nossas vidas. A vida no corpo físico, continua Kardec, é dada ao homem para que ele se liberte de suas imperfeições, através das provas que precisa enfrentar na Terra. A matéria e o corpo, que é a matéria mais íntima de nossas vidas, a matéria e o corpo são como que filmes fotográficos antigos que se revelavam no papel de revelação. A matéria evidencia nossas desarmonias, nossas faltas, nossas carências. E essa evidenciação é fundamental, é como um aparelho diagnóstico imprescindível ao nosso processo de cura. Então, a vida no corpo físico é dada ao homem para que ele se liberte de suas imperfeições através das provas que precisa enfrentar na Terra. São justamente essas imperfeições que o tornam mais acessível às sugestões dos espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo fracassar na luta que escolheu. Então, nossas imperfeições atraem espíritos imperfeitos, porque semelhante atrai semelhante. Se essa é uma má notícia, sua outra face é excelente, porque cada passo que dermos no sentido de uma efetiva melhoria moral e espiritual franqueará inúmeras presenças que até agora não temos ouvido, acarretará uma atração por fatos muito mais auspiciosos, muito mais esperançosos do que esses que temos vivido até agora, porque tudo é sintonia e semelhante atrai semelhante. Se o homem sai vitorioso dessa luta, se eleva, se fracassa, continua como está, nem pior, nem melhor. É uma prova que ele precisará recomeçar, e essa situação pode durar muito tempo. Deus nos dá a liberdade de aprendermos e nos curarmos dentro do nosso tempo. Lamenta Ele, é claro, lamentam nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, se nós optarmos pelo caminho mais longo, porque será também o caminho do maior sofrimento. Mas sempre nos dão essa liberdade, sempre nos permitem evoluir e aprender no nosso próprio ritmo. Sejamos nós também assim com os outros. Não queiramos essa loucura que é que os outros aprendam no nosso ritmo, que os outros saibam o que nós já sabemos. Porque também nós não aprenderemos no ritmo de ninguém, exceto no nosso mesmo. E só saberemos, só assimilaremos as lições para as quais nós estivermos maduros. Por isso cada ser é tão único e tão saboroso, não é? Termina o último parágrafo desse segundo tópico, Kardec dizendo assim: quanto mais o homem se depura, mais diminuem os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. É quando o aparelho diagnóstico, que é a matéria, que é o corpo,
que são as relações, que são as pessoas que você atrai para a sua vida. Quando tudo isso, quando nós aprendemos o que precisamos aprender, quando nós nos depurarmos, diminuiremos nossos pontos fracos e os espíritos das sombras, vingadores, que foram atraídos para tocar, para espicaçar, para aumentar nossos pontos fracos, e que, sem saber, fizeram um papel diagnóstico imprescindível na nossa cura, não serão mais atraídos a nós sempre que nós avançarmos nessa cura. Porque faria um outro raio-x, a pessoa que já sabe que se quebrou, já sabe onde se quebrou e que já se dispôs a fazer o tratamento necessário e que já promoveu a sua cura. Não há sentido em passar novamente pelo diagnóstico, pelo tratamento que já passamos e com os quais já fomos curados. Não é? Então, quanto mais o homem se depura, mais diminuem os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Sua força moral cresce juntamente com sua elevação. Isso faz com que os maus espíritos se afastem dele. Ergue-se mais uma vez, luminosa, a receita de Jesus do vigiai e orai para não cairdes em tentação. É realmente uma máxima fantástica que nos favorece todos os aprendizados. Vigiemos, nos conheçamos, nos investiguemos permanentemente, busquemos sempre o que a vida está querendo nos ensinar, do que a vida está querendo nos curar, porque assim cresceremos e amadureceremos em tudo o que nos for possível já, nesse momento. Muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bom aprendermos e nos estimularmos com essas lições tão luminosas. Hugo Souza agradecendo também. Marco Aurélio Trindade dizendo que somos livres para amar, principalmente a Deus, que é o amor puro, não é? Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos, por todos os sofredores da Terra. Então, boa noite, Diane, Mônica, Mari, Domingos, Inês, Emir, Andréa e Adelaide. Somos um time, somos um grupo, somos uma sala de aula, somos amigos que desenvolvem sua amizade com a luz e que nessa parceria com a luz estaremos e nos faremos cada vez mais disponíveis para as boas experiências que vêm até nós a cada dia. Coragem, paciência e sabedoria são as três ferramentas fundamentais que nos foram ensinadas na oração fabulosa que diz assim: Senhor, dai-nos a coragem de mudar o que só nós podemos mudar, nós mesmos. Dai-nos a paciência para aceitarmos o que nós não podemos mudar, que são
as ações dos outros, as atitudes dos outros, os fatos que sobrevêm como inevitáveis e que são lições poderosas e são remédios maravilhosos. E dar-nos também, por fim, o discernimento, a sabedoria para dividirmos, para separarmos o que nós podemos, o que nós não podemos mudar, o que nós precisamos ter coragem de enfrentar e o que nós precisamos ter paciência para aceitar e para viver. Muito grato pela companhia de cada um. Amanhã continuaremos nossos estudos e não se esqueça, reflita, estude na sua vida, na vida dos outros, liberdade e responsabilidade. Compartilhe, meus amigos, porque todos nós estamos precisando urgentemente de todas essas lições. Muita paz e muito bem. Até amanhã.